corneteiros que disseram que não, mas o Pedro Raul fez um grande jogo ontem e a gente vai ouvir agora o Barbieri falando sobre o 4-1 do Vasco. Eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que em função do calor, de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade, a gente normalmente consegue até manter ela mais alta, mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente, senti que a gente diminuiu um pouquinho, mas é um bom resultado. A gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar 2 adversários diretos, para poder se manter na briga. Isso, sem dúvida, foi o mais importante. Tá aí o Maurício Barbieri, depois da vitória do Vasco em alta. Números ofensivos do Vasco neste Carioca. Olha aí, lidera o ranking de finalizações com 165. Lidera também finalizações certas com 68. E é o terceiro em gols marcados, terceiro melhor ataque. 17 gols atrás de Flamengo, do Pedro, o Evair dos tempos modernos, de Gabigol e Volta Redonda de Lelê. Flamengo e Volta Redonda fizeram 18 gols, o Vasco fez 17. A que se deve, amigos, esse bom desempenho ofensivo do Vasco no Carioca, com um dos melhores ataques? E essa vitória de ontem, amigo Rafael Prats? Não, vamos deixar o Breler por último. Tá bom, eu iria ceder uns minutos ao Breler, mas eu vou aproveitar os meus também. Abel, quando o Barbieri fala em entendimento dos jogadores, da maneira que ele quer que o time jogue, dos planos, das ideias dele, ele tem razão. Né? Porque a gente, obviamente, tem de ponderar que o Vasco venceu ontem o pior time do campeonato, isso também tem de entrar na conta. Eu acho que em algum momento a fragilidade do Boa Vista também desconcentrou um pouco o Vasco devido à facilidade do jogo. No primeiro tempo, o Boa Vista quase nem passou do meio campo em São Januário. Agora, Abel, muito melhor você corrigir ganhando. Muito melhor. É um outro cenário para o Barbieri. O time vencendo, o time apresentando evolução, o time tendo destaques individuais, destaques coletivos também. E ele vai corrigindo. Claro que domingo contra o Flamengo é um outro nível de jogo, é uma outra exigência, mas é um bom começo. Eu acho que um cartão de visitas para o Barbieri, para os jogadores que chegaram ao Vasco há pouco tempo, são boas notícias, né? Se a gente colocasse em uma balança, notícias boas, notícias ruins, as boas estão muito à frente. O Pedro Raul fez 2 gols ontem, o Alex Teixeira de novo jogou bem, o Pumita Rodrigues teve um bom jogo pelo lado direito, o Léo tem feito bons jogos também na defesa do Vasco. É bom começar assim, Abel. É começo ainda, mas é um começo animador. Bom pro Vasco e bom pro Barbieri também. Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha e que agora há pouco, como a gente dizia antes do programa, jantou o Rafael Prats uma discussão futebolística. Natália, gostaria de ouvi-la sobre esse Vasco. O Prats falou bem agora, o adversário é fraco, é o lanterna do Campeonato Carioca. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, é claro. Mas o time grande ou o time que tem mais qualidade, ele tem que fazer a parte dele. A gente cansa de ver time jogar contra adversários fracos e não consegue jogar. O Vasco ano passado. O Vasco ano passado teve muita dificuldade com vários times da Série B. Se não jogasse em casa era um desespero. Não sabia o que o Vasco ia poder fazer competitivamente. Agora, eu acho que o ponto também é o quanto as peças que foram contratadas para serem titular encaixaram. A gente está falando de Piton, que encaixou bem, o Léo, que encaixou bem, o próprio Pedro Raul, que está começando a se soltar também. Então, acho que são jogadores, o Alex Teixeira do ano passado. Mas estava no ano passado, mas esse ano é reforço de fato. Não, esse ano é reforço, né? Porque eu acho que o time começou a encaixar melhor. São ideias de jogo diferentes, é um time um pouco mais propositivo, é um time que alinha um pouco mais o seu sistema de ataque. Agora, várias falhas, né, defensivas da equipe do Boa Vista. Não dá para não contar com isso também. Só que é o que a gente falava, na temporada passada o Vasco, mesmo com falhas do time adversário, não aproveitava. Nessa temporada já é um Vasco com uma perspectiva diferente para o seu torcedor. Eu acho que isso é o ponto principal, é pensar e olhar para uma temporada sem sofrer. Olha esse último gol aí, a lambança dos zagueiros ali do Boa Vista. É o bate-cabeça. Típica cena dos Trapalhões. Me lembrei dos Trapalhões agora. Me lembrei de um grande vascaíno, Renato Aragão. Verdade. Mais um, né? Mais um grande vascaíno. Didi Mocó, Sonrisal, colesterol, Novalgino Mufungo. Agora,
o Pedro Raul aproveitou a lambança, a falha da zaga do Boa Vista, para fazer mais um gol, 2 gols ontem. Boa atuação do Vasco e do atacante também, Breler. Boa atuação do Vasco. No jogo passado, depois da atuação contra o Trem, eu critiquei as oportunidades perdidas pelo Pedro Raul, mas reconheci que ele tem jogado bem. E de fato, é um cara que participa. Estamos de olho no senhor, hein? Mas Continue, vai. Não, mas é São verdade. os personagens aí. Não, ele tem atuado, pensando no jogo coletivo, o cara que sai da área, que prepara jogadas. Ontem fez um pivô com o Alex Teixeira, ele tem se aproximado do Alex para fazer tabelas, então ele está cumprindo o papel. A questão precisa ter mais tranquilidade nas finalizações. Ontem conseguiu marcar e já tira esse peso, mas até nessa jogada do 4º gol, em que a zaga do Boa Vista se atrapalha, dá essa pichotada, a bola sobra para ele e ele bate mascado. Ele erra a finalização. Assim que é legal, o artilheiro pegou mal na bola, realmente fez o A gol. bola entrou. Como já dizia Dadá Maravilha, Não existe gol feio. não existe gol feio. Gol feio é não fazer gol. Claro, mas é porque ainda está faltando essa frieza ao Pedro Raul na cara do gol, de arrematar, de caprichar mais na finalização, e ele reconhece isso. No fim do jogo, ele diz: eu preciso aprimorar, preciso ter mais uma efetividade maior. Também, o Breda, de responder. Porque quando ele é contratado, tem uma questão assim de que ele é o cara, o grande centroavante do momento, e aí ele chega no Vasco com a obrigação, entre aspas, de responder. Né? Mas esse é o problema, quando se cria uma expectativa exagerada em torno do jogador. Quando a gente discute o Pedro Raul, é claro que é uma boa contratação, um jogador que fez uma ótima temporada no ano passado, mas não dá para colocar o Pedro Raul no estágio em que ele ainda não está, em que ele ainda precisa se provar. Então não dá para acreditar. O Pedro Raul, por mais que tenha começado bem, ainda não empolga, porque o torcedor vascaíno sabe que esse começo de temporada ainda é muito cedo para traçar um prognóstico que o cara vai arrebentar, vai dar certo. Então a questão fez 6 gols em 10 jogos se a gente contar os amistosos. Se eu não estou enganado, artilheiro do Vasco na temporada com 6 gols em 7 jogos. Então, Onde você está tirando esses 10 jogos? São os amistosos. 7 jogos no Carioca, um jogo contra o Trem na Copa do Brasil e 2 amistosos. Então aí ele tem esse recorte de 10 jogos. Você está contando os amistosos, perfeito. Então vamos lá, 10 jogos, 6 gols, é isso? 6 gols. O Raniel, em 10 jogos no ano passado, fez 6 gols. Só que com uma diferença. O Pedro Raul já deu 3 assistências, se a gente contar aquela para o Alex Teixeira. O Alex, nas estatísticas oficiais, não contou porque o Alex Teixeira acaba pegando o rebote do goleiro. Mas ele participa diretamente. Então, ele tem participado mais do jogo coletivo e com uma diferença também. A bola chega muito mais redonda para ele do que chegava para o Raniel no ano passado. Então, por isso, ele precisa aproveitar mais, ser mais efetivo. E aí, Mas dá para considerar um bom início, não dá? é um bom início, sim. E até no começo, a Nath citou essa pressão, essa ansiedade, ele viveu isso estava no jejum. Sim. A partir do momento que marcou, já tem gols, está jogando bem, participando, não precisa ter mais esse peso, essa ansiedade. Precisa jogar para o time e quando tiver oportunidade, guardar. Porque senão, o papel do centroavante, do camisa 9, é o de definidor. Por mais que ele prepare, a gente vai lembrar do Gabriel Jesus na Copa de 2018. Na análise do Tite, do jogo coletivo, ele foi bem. Mas faltou gol, faltou deixar a marca. E isso o Pedro Raul não pode desperdiçar. E preparando, ajudando em outras construções de gol, melhor ainda, né? Claro. Não é? É um bom começo, Abel. Eu acho que a gente tem que ponderar isso. E falar que é um bom começo não é diminuir a empolgação do vascaíno. O Barbieri me parece que está muito realista nas entrevistas dele. O Barbieri fala que a vitória é muito importante, trabalhar em ambiente assim é ótimo para ele, a repercussão é positiva, mas ainda a gente viu o Vasco poucas vezes testado para valer mesmo no ano. Eu acho que houve um saldo positivo contra o Fluminense, mesmo o time perdendo. Fez um primeiro tempo muito bom contra o Fluminense. Exato. Foi bem contra o Botafogo, pelo fato do Botafogo ter ficado com 9. O Vasco jogou bem, dominou o Botafogo. E domingo tem o Flamengo. Eu acho que esses jogos na primeira fase do Carioca, eles têm um outro peso. Talvez a gente destacaria aí Bangu e Volta Redonda, que são os times menores que estão jogando melhor. Agora os outros, Boa Vista ontem muito frágil, o Resende muito frágil. Agora o Vasco está fazendo o que se espera dele. Montou o time há pouco tempo, é tudo novidade, mas está ganhando bem, ganhando com sobra. Isso para o Vasco é importante. E a gente está falando muito do Pedro Raul, temos razões para isso, mas podemos destacar também Pumita Sim. e Jair.
Já jogou. Aliás, eu vendo o Jair jogou. Falhou ontem na saída de bola, mas Falhou faz no- parte. O Vasco ainda está sentando essa forma de jogar. Arrisca muito na saída de bola, porque o estilo do Barbieri é esse, fazer uma saída sustentada, tocando a bola, o Léo participando muito bem. Então, se for fazer uma análise fria dos reforços, sem ali a emoção... Quem é o melhor? O Léo. Até agora, o Léo é o mais regular, que jogou bem em todos os jogos. E até um zagueiro. Até quando o Vasco não jogou bem, ele jogou bem. Pois é, e até um zagueiro que nesse estilo de jogo acaba muito exposto em todos os sentidos. Sim. Em saída de bola, porque pega muito para sair, ele tem essa responsabilidade de armar o time lá de trás. É exposto também quando o Vasco perde a bola e ele precisa usar muito da velocidade para retomar. E ele foi muito bem nessas coberturas ontem, assim como o Miranda. O Vasco tem 2 zagueiros de velocidade para fazer esse trabalho. Então ele tem ido bem em todos os aspectos. O Jair, para mim, é o segundo melhor, um cara que acrescentou tecnicamente. E o terceiro, o Pumita, na lateral direita, um cara que... Pedro Raul é o quarto? Tem o Piton Você é ainda, né? muito cruel. Mas pensando no jogo, o jogo coletivo do Vasco se baseia em posse de bola, em boa saída, e para esse jogo, esses caras são mais importantes. O Pedro Raul é o definidor, está participando bem também desse jogo coletivo, mas apesar desses 6 gols, um começo até interessante, para mim há outros reforços que estão jogando melhor e com mais regularidade. Temos uma tela com alguns números do Pumita Rodrigues. Teve outros times interessados nele. O Santos teve interesse nele. do Vélez. Olha aí. O pote del Puma. Números de Pumita Rodrigues contra o Boa Vista. 44 passes, aproveitamento de 100%. 2 chances criadas, 11 cruzamentos e 3 desarmes. Fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Breiler, torcedor do Vasco que começa a se empolgar agora com a 777, foi quem trouxe esses reforços. Ele está se empolgando demais ou ele tem razão? Então, com a 777 ainda há expectativa por mais reforços, como até foi prometido e planejado. Há essa expectativa. O Lelê do Volta Redonda já está encaminhado, é um reforço interessante. Eu vejo que precisa ter uma reposição e uma alternativa ao Pedro Raul, não para chegar, tem que barrar. Mas tem que ter uma sombra nele Exato, também. para aumentar essa concorrência. E os jogadores que o Vasco tem ali não necessariamente jogam na do Pedro Raul. O Ignaldo, por exemplo, está jogando mais aberto. Entrou ontem, né, Brenner? O Hinaldo entrou ontem. Entrou. Perguntei porque nós estamos falando dos reforços que tem jogado bem. Tem. O Léo, Piton, Pedro Raul que está aqui na nossa tela, Pumita. Sim. Galera jogando bem. E Nenê também participando de gol ontem. Tem jogado bem, ainda tem os jogadores da base que podem jogar melhor. O Ignaldo é um deles. O Marlon Gomes, que ainda nem atuou na temporada, voltou lesionado do Sul-Americano Sub-20, mas é um nome muito interessante. O Peck, que tem jogado bem nesse começo de temporada. Então há também o Barros e Rodrigo, nem se fale, grandes achados do Barbieri para compor esse meio-campo e tem ajudado muito. Então, nesse aspecto, o Vasco está montando um elenco jovem, um elenco com potencial de fazer 3, 4 temporadas, dar retorno esportivo e até mesmo retorno financeiro, mas é preciso calma e é preciso também que encontre ainda algumas oportunidades de mercado. O Vasco não precisa fazer grandes investimentos, ainda nem está nesse estágio, mas é preciso ainda compor melhor esse elenco. Eu vejo que principalmente lá na frente ainda faltam alguns jogadores para composição de elenco e alternativas para o Barbieri nesse estilo de jogo. A gente fala, está funcionando bem até agora, um começo positivo e promissor. Mas se começa a não dar certo, claro, precisa ter um plano B, precisa ter uma virada de chave. Então, Andrei chegando. Andrei foi muito bem na Série B do ano passado, mas ele tinha uma retaguarda fundamental. O Yuri Lara fazia esse trabalho de marcação e o Andrei tinha tranquilidade para voltar, buscar o jogo, ter mobilidade o campo inteiro. O Vasco ainda não tem esse volante além do Rodrigo, que é um bom achado, mas ainda é jovem, pode oscilar na temporada. Então precisa talvez olhar um volante no mercado com características mais defensivas, repito, não para ser titular, mas para dar ao Barbieri um repertório um pouco maior. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Roger Guedes. Vasco